O Brasil possui um folclore muito rico. Em todas as regiões existem lendas fantásticas, e muitas delas se tornaram muito famosas, como o Saci, a Mula Sem Cabeça, Curupira, entre outras que não são crias do nosso folclore, mas foram incorporadas a ele, como o lobisomem, e várias versões foram contadas e recontadas desde a criação da famosa lenda. Outras, no entanto, são pouco conhecidas, como a lenda do Capilobo, que é a história que vamos contar agora. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. No interior da floresta amazônica, em uma pequena comunidade chamada Maraã, morava uma família que residia às margens do lago de mesmo nome. Essa família era composta de 4 pessoas: um homem chamado Altair, sua mulher Edna e as 2 jovens filhas do casal, Flávia e Alice. Flávia tinha 22 anos e Alice 19. A família vivia do plantio de mandioca e colheita de bananas, que eram comercializadas na cidade de Tefé. Enquanto os pais negociavam o valor das suas mercadorias, as jovens meninas saíram para passear na cidade. Elas entraram em uma sorveteria e logo foram notadas por 2 jovens rapazes que se apressaram em conhecê-las. Eram Fabrício e Daniel. Eles se apresentaram e perguntaram de onde elas eram, já que eles não a conheciam. Depois de se apresentarem, as moças disseram que eram da comunidade de Maraã e que estavam ali de passagem, apenas esperando o desembarque das mercadorias que a família delas estavam vendendo no mercado. Após vários assuntos, os rapazes queriam saber se na comunidade delas havia algum lugar que eles pudessem visitar, pois eles gostavam de aventuras na floresta. As moças informaram que perto da comunidade haviam muitos lugares para ir e que elas poderiam mostrar para eles, se eles quisessem. Ansiosos e animados com a ideia, os rapazes se apressaram a pedir o número dos celulares das moças para que pudessem planejar a aventura com elas. Na comunidade, porém, às vezes o sinal some e seria difícil encontrá-las, mas mesmo assim os números foram repassados. Em seguida, as moças se despediram, alegando que os pais as esperavam no porto. Então se despediram. No trajeto até Maraã, as moças contaram aos pais que conheceram 2 rapazes na sorveteria, e eles perguntaram se poderiam ir até a comunidade, pois gostavam de conhecer lugares diferentes. Aí elas os convidaram. Altair queria que as filhas conhecessem os rapazes antes de convidarem. Todavia, não se preocupou muito, pois a comunidade é muito isolada e não havia transporte regular para aquela região. Alguns dias se passaram desde a ida a Tefé. Flávia e Alice estavam no quintal de casa, quando o telefone de uma delas tocou. Era Daniel, que havia ligado para Flávia enquanto Alice também recebeu o telefonema de Fabrício. Ao fim das conversas, as moças confirmaram uma a outra que os rapazes viriam no fim de semana. E elas ficaram empolgadas, pois nunca haviam recebido visitas. No entanto, se controlaram e não contaram para os pais que os rapazes viriam. Eram 9 horas da manhã de sábado, quando uma lancha desconhecida chegou no pequeno atracadouro da comunidade. O piloto desceu e ajudou 2 rapazes com suas bagagens, e logo em seguida partiu. Fabrício e Daniel haviam chegado na vila. O senhor Altair foi ao encontro dos forasteiros e perguntou se poderia ajudá-los. Os rapazes estenderam as mãos para cumprimentá-lo e logo em seguida perguntaram onde Flávia e Alice moravam. O velho senhor quis saber por que perguntavam pelas moças. Eles se apresentaram e explicaram como as conheceram. Notando a educação dos rapazes, o pai da moça se apresentou e os convidou para acompanhá-lo. O trajeto até a casa não era longo, mas Altair fez questão de andar mais lento para poder conversar com os rapazes e conhecer as intenções deles com as filhas. E ele pôde conferir que eram boas pessoas.
só queriam conhecer a região em companhia das filhas dele, e também porque acharam as moças muito bonitas e simpáticas. Na porta da casa, Altair os convidou para entrar, pois as filhas tinham saído para pescar e logo retornariam. Como queriam fazer surpresa, eles não informaram o horário que viriam. Os rapazes não estranharam a ausência das moças. Dona Edna se juntou a eles e quis saber como eles chegaram até ali. Eles informaram que as moças mandaram a localização delas pelo celular. Edna, apesar de não usar a tecnologia, sabia bem como aquilo funcionava. Enquanto isso, Flávia e Alice estavam aflitas em um dos braços do rio que abastece o lago de Maraã, pois já fazia muito tempo que elas saíram para pescar e a noite já se aproximava. E as irmãs encontraram dificuldade, pois estavam em uma área inundada da floresta e alguns galhos atrapalhavam o progresso da navegação. Elas estavam perdidas e não conheciam aquela parte do rio. Alice, a mais racional das irmãs, falou que elas poderiam ver se havia sinal do celular e pedir ajuda ao pai enviando sua localização. O sinal estava fraco, quase desaparecendo, mas conseguiram enviar a mensagem pedindo ajuda. O pedido foi para o celular da mãe, pois o pai delas não sabia lidar com telefones. Mas no momento, Edna não estava com ele nas mãos. Com o passar das horas, Altair e Edna começaram a se preocupar com a demora das filhas, pois a noite se aproximava e ficaria difícil navegar, pois a embarcação delas era apenas uma canoa. E como elas saíram cedo, não levaram lampiões ou qualquer outro objeto para a pesca noturna. Os rapazes se ofereceram para irem em busca das moças, mas eles não conheciam a região e não saberiam por onde começar. No entanto, eles não poderiam ficar parados, tinham que tentar fazer algo. Alice e Flávia, apesar de conhecerem a região, se encontraram perdidas em um braço do rio que elas jamais haviam estado. Elas não tinham noção como sairiam dali. Diante da situação, resolveram ficar naquele mesmo ponto, pois além de não conhecerem o local, foi dali que enviaram a localização de onde estavam. Muito apavoradas, as moças estavam uma agarrada à outra, e então ouviram um som agudo na floresta, que rodeava o rio. Esse som era muito alto, parecia um som de uma águia, porém de uma forma sinistra. Seguido ao som, elas escutaram também vozes e passos apressados na mata. Era como se várias pessoas estivessem correndo. Achando se tratar da ajuda que seus pais providenciaram, Alice e Flávia gritaram por socorro. Alguns daqueles apressados passos pararam e foram na direção das margens do rio. E mergulhos foram ouvidos. Algo parecia estar nadando na direção delas. Parecia ser uma tocha nas mãos de alguém. Eram 2 índios, desesperados, dizendo coisas que elas não entendiam. Esses índios com as tochas nas mãos não deixavam que elas caíssem na água. E extremamente assustados, olhavam para a margem e apontavam. As moças tentavam ver o que era, porém não conseguiram. Os 2 índios tentavam subir na embarcação, mas a canoa com o peso extra deles acabou virando, e as irmãs caíram na água. Os índios então, sem suas tochas que acabaram se apagando na confusão, nadaram freneticamente até a margem oposta da qual eles vieram. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. E a todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.